Então comece a declarar isso sobre a sua própria vida. A família é o que nós, sacerdotes, declaramos sobre ela. Todo homem é o sacerdote na sua casa. É o líder espiritual, é o cabeça, é quem Deus instituiu sobre a família. E nós podemos ser cúmplices das nossas próprias palavras literárias. Porque muitas das vezes, o que nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, certamente vai atrair ou a bênção ou a maldição. Então, nós somos indivíduos de raciocínio, indivíduos de memória, e por sermos indivíduos de raciocínio, de memória, Deus trabalha com memoriar. Amém? Me acompanha para vocês entenderem. Deus trabalha com memoriais. Os memoriais são para ativar a memória. Quando há um aniversário na sua casa, ou casamento, ou qualquer coisa, que você quer guardar como memorial, o que você faz? Tira foto? Ou filma? Enfim. Porque quando você pega aquelas fotos, aquilo vai ativar a sua memória. De um tempo que começa ou de um tempo que se encerra. Então, os memoriais são para ativar a nossa memória. E nós vamos ver nessa noite que muitas das vezes Deus trabalha com os memoriais da nossa própria vida. E esses memoriais são para ativar um tempo que começa ou um tempo que se encerra. No livro de Gênesis, Deus levanta o primeiro memorial, quando ele mola um cordeiro. E esse cordeiro finaliza para um ato profético na cruz do Calvário, milhões de anos depois. Então, naquele tempo, naqueles dias, naqueles anos, foi feito um memorial que a nudez do ser humano seria coberta pelo sangue do Cordeiro. Porque se isso não tivesse acontecido, toda a nossa geração ficaria desolada. Então, Deus é extremamente inteligente. Ele sabia que em Adão, todas as gerações caíram na vergonha. Por isso ele mola o cordeiro. Querendo dizer no capítulo 3 que aquele cordeiro iria sinalizar o tempo que haveria de vir. E esse tempo seria o tempo de Jesus Cristo sobre a terra. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Digam amém? Amém. Então, o que Deus fez? Ele disse, já que essa geração vai estar debaixo do pecado, por ouvir a voz do serpente. Então, eu vou pedir Adão para sinalizar que um dia alguém vai vir para oferecer um sacrifício superior que vai salvar todos aqueles que confessarem o meu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, se formos observar a palavra, nós vamos ver que muitos homens na palavra levantaram memoriais. E o primeiro que a gente observa é Abraão. O patriarca Abraão diz a palavra que ele foi um líder
Os memoriais que Abraão levantava estavam sempre relacionados a altares com sacrifícios. Os altares que Abraão levantava era para adorar a Deus, era para lembrar de que tudo que Deus havia prometido estava em pé. Depois o Senhor também levanta da mesma descendência de Abraão, Isaac, um homem que faz a mesma coisa que seu pai, levanta memoriais. E diz a palavra que ele cavava poços para lembrar que a bênção de Deus estava com ele. Isaac cavava poços. E para quê? Para lembrar que a bênção de Deus era com ele, em tudo que ele fazia. Então os memoriais serviam para sinalizar um tempo que se encerra e um tempo que começa. Nas nossas vidas, amados, é a mesma coisa. Sempre haverá memoriais. É importante que você faça isso. Para que o tempo que se encerra não entre no tempo que se inicia, no novo tempo que se inicia. Diz a palavra que Moisés também se levanta como líder de memorial. E Deus chamou Moisés para que as tribos, para que o povo de Israel viesse a conquistar a terra de Canaã por meio dele. E diz a palavra que as tribos, de todas as tribos, cada uma delas, tinha um estandarte que proclamava como símbolo da sua autoridade. Uma tinha como símbolo um leão, outra tinha como símbolo a vitória entre 100 listas. Enfim, cada uma delas tinha um símbolo, um estandarte, que deixava uma promessa que Deus iria cumprir tudo o que ele havia falado. E Deus ordena para Moisés: Moisés, agora eu quero que você faça um tabernáculo. Faça um tabernáculo no meio do deserto, para atrair a glória de Deus, para atrair a presença de Deus. Tinha tudo para dar errado, não? Porque no deserto não tem nada. Mas Deus deu certo, porque quando Deus disse para fazer, tem isso. Sem se importar com os recursos, sem se importar de onde virá a solução, sem se importar de onde virá os casos que Deus disse para fazer, tem que ser feito. Porque Ele vai entrar com você. E diz a palavra que Deus levanta ainda Josué. E Josué foi um homem extraordinário, porque quando ele leva o povo de Israel a conquistar, diz a palavra que ele para perto do Rio Jordão e pega 12 pedras e diz que essas pedras serão por memoriais diante de cada tribo. E diz a palavra que essas pedras já estavam trabalhadas e foram colocadas ali. E naquele lugar onde foram colocadas aquelas pedras, nasceram julgamento. O maná parou de cair e a terra começou a dar fruto. Amém? Então, os memoriais são para marcar um tempo que se encerra e um tempo que começa. Quando ele pega aquelas 12 pedras e marca aquele lugar, e nasce o lugar, a partir dali o povo não
precisava mais nada. Porque a terra ia começar a dar o seu próprio fruto. E ainda pela palavra, nós vamos ver que Deus, pela sua palavra, levanta homens e mulheres de memoriais. Encerra o tempo, começa um novo tempo. O que precisa ser encerrado na sua vida nessa noite? Que memorial de derrotas, de desgraças, não sei o quê. É importante que façamos isso. É importante que marquemos o tempo que começa para que se encerre. Deus quer apagar todo o nosso histórico de derrota. Todo o memorial daninho que Satanás usa para atrapalhar a nossa vida hoje. Deus quer arrancar a nossa vida também. Ele quer trazer um novo tempo. Ele quer encerrar o tempo das dificuldades, para que se inicie o tempo da abundância, para que possamos escolher o fruto daquilo que temos semeado em nossa vida. Quero lhe dizer, homem e mulher de Deus, que nesses memoriais que Deus vai estar instalando, Deus vai liberar uma bênção para a sua vida, que vai superar tudo aquilo que você tem vivido até agora. Vou repetir, talvez alguém resolva responder. De todos os memoriais que você experimentou até agora, Deus vai levantar um que vai superar a bênção dele na sua vida. Se você recebe, dê um aplauso, Senhor. No Novo Testamento, nós podemos observar Jesus chamando Pedro. Chama Pedro para que se tornasse pescador de homens. E Pedro faz uma declaração e Jesus diz, olha Pedro, sobre essa declaração eu edificarei a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se você escolher Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que Pedro toma outro rumo totalmente diferente, entra numa crise de ministério e foi embora com outros discípulos e diz a palavra que houve como se houvesse uma regressão na vida de Deus. Depois de 3 anos, Pedro volta ao fracasso. E observando a palavra de Deus, que a primeira vez que Jesus viu aqueles discípulos, eles estavam pescando. E naquele lugar, Jesus chamou para o ministério, para serem pescadores de homens. E agora, Pedro desistido, passou a noite toda dando banho na garrafa, mergulha no mar, nada. Mergulha do outro, nada. Mergulha do outro, nada. E diz a palavra que Pedro passa a noite pescando, não pega nada. Se cansou e a gente pode até imaginar. Pedro talvez assim, fizesse assim. Não sirvo para ser pescador de homens e não sirvo mais para ser pescador de coisa alguma. Porque até agora eu não peguei nada. E Jesus manda ele jogar a garrafa do outro lado. Sobre a palavra, eles pegam algo tremendo naquela pessoa.
Mas algo aconteceu ali. 4 dias antes, se cumpriu uma profecia. Pedro disse a Jesus que nunca o negaria. E Jesus disse a Pedro, antes que o galo cante, tu vais me negar. Quantas vezes? É o galo que tem que cantar 3 vezes ou é Pedro que vai negar 3 vezes? Já está cantando aí. Mas Pedro vai negar a Jesus 3 vezes. Tem algo que nós aprendemos com essa palavra. Toda pessoa promotora da rebelião regride em toda a vida. Eu falei que todo rebelde regride e não conquista, não avança. Porque não ouve, porque não atenta para a voz da sua vida. Ela submete algumas áreas da vida dela. Naquilo que mais lhe convém, ela até busca conselho. Ela até busca orientação. Mas naquilo que ela quer permanecer na comodidade. Não tem como uma pessoa permanecer numa atitude dessa e continuar crescendo. Automaticamente ela vai deixar o seu crescimento. Diz a palavra que um dia Pedro estava numa roda, numa fogueira, e ali tinha uma mulher, e tem mulher construindo de Jesus. E essa mulher descobriu Pedro naquela roda. E disse assim, tu mesmo é um deles. Ele disse, você está louco, mulher? Como fala uma louca dessa mulher? Não, eu não. Primeiro eu sou. E depois chega alguém e diz, você sim. Você é um daqueles que seguiu ele. E na terceira vez que o galo cantou, irmãos, ainda que tem um galo na sua direção. O mundo espiritual é cheio de galo. Tem galo inteiro não, mas é cheio de galo. Que vai nos despertando a cada coisa que fazemos que não convém. E quando o galo canta, Pedro então se lembra da palavra que Jesus libera. E ele então chora amargamente, diz a palavra. Sabe, irmãos? Deus pega os textos memoriais para nos trazer cura. Deus pega os mesmos memoriais para nos trazer cura, para nos trazer libertação, mesmo que esses memoriais sejam duros. E há quem pense que a dor é ruim, mas a dor não é ruim. A dor é um sentimento maravilhoso para nos fazer viver. Porque tem muita gente que se não fosse a sinalização da dor, estaria ligada. Porque a dor mostra que alguma coisa não está bem. Que alguma coisa está fora do lugar. Então, muitas das vezes, é necessário que dor.
para que possamos ser curados, para que possamos ser restaurados. Vendo essa palavra de Pedro, você vê que Pedro traiu Jesus numa madrugada fria, frente a uma fogueirinha. E ele larga tudo e vai pescar. E numa mesma madrugada, aquela madrugada que houve aquela pescaria maravilhosa, Jesus chama Pedro. Jesus chama Pedro. E diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, te amo. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto. Então Jesus diz: Pedro Barjona, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então ali, Pedro começa a experimentar a sua cura. Porque 3 vezes ele nega. E 3 vezes ele declara: Jesus, eu te amo. Para cada declaração, uma restituição. Então, o que nós precisamos observar essa noite é que Deus usa os memoriais para nos curar. E Ele quer arrancar toda imagem negativa, toda imagem de derrota, todo pensamento contrário, todo pensamento que te diz: você não pode, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Todas essas palavras que nutrem o reino das trevas, Deus quer arrancar da nossa vida, porque Ele quer trazer um novo tempo. Mas nós precisamos trazer esse novo tempo em existência com a declaração profética que há de sair dos nossos lares. Porque você é o que você diz ser. Você é fruto das suas declarações. Então você não pode permanecer nessa posição. Essa posição de derrota. Essa posição de resistência. Essa posição de achar que tudo vai sempre dar errado. Que tudo que você vai fazer dar errado. Essa posição que você olha para a sua própria família e traz da sua casa tantas coisas negativas, tantas palavras de derrota, enquanto que Deus quer trazer um novo tempo sobre a nossa casa. Amém? Deus quer trazer um novo tempo para as nossas vidas. Quantos votos fizemos em dezembro? Quantas expectativas o nosso coração se encheu no primeiro dia desse ano? Quantas coisas projetamos? E hoje nós estamos aí, findando o segundo mês de 2013 ainda. Deus pode e quer fazer tudo aquilo que você projetou dentro do seu coração. Mas você precisa tomar uma posição. Ficar firme. Eu não estou dizendo que é fácil. Nem estou dizendo que vai ser fácil. As nossas vidas é um desafio dia após dia.
Todo dia a gente vai para matar o leão, né? Só. Irmão. Ninguém tem vida longe, não. Mas Deus é conosco em tudo aquilo que vamos fazer. Então, eu quero que nessa noite você saiba que você precisa tirar da sua boca todas as declarações de derrota. Porque isso atrai derrota. Esse é o seguinte. Essa é a pessoa de fé. Porque o reino de Deus funciona por meio da fé. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então é por fé, irmão. Não existe outra forma de nós movermos o mundo espiritual, a não ser por fé, a não ser por uma postura que exalte e glorifique o nome.